Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. A televisão é a principal fonte de notícias na União Europeia e Portugal é um consumidor ávido do formato televisivo. 75% dos europeus inquiridos admite que a televisão é o principal meio através do qual se informa, sendo que em Portugal este valor atinge os 84%, o segundo mais elevado entre os 27 Estados-membros. Os dados são avançados pelo Eurobarómetro, um inquérito sobre hábitos relacionados com a comunicação social, divulgado este ano pelo Parlamento Europeu. Num país onde os cidadãos se informam maioritariamente através da televisão, a escolha da agenda marca precisamente os assuntos que serão discutidos não só no universo mediático, como também na opinião pública. A agenda é responsável por definir e selecionar as questões que vão ser discutidas nos média. Mas como é definida? E por quem? De que modo se garante que todos os acontecimentos chegam ao público? E como se assegura que interesses económicos ou políticos não interferem nesta agenda? Os órgãos de comunicação social e os jornalistas têm a responsabilidade de assegurar o pluralismo, uma vez que nos média esta é condição essencial para a democracia. Mas como se define este conceito? Qual a sua importância? E qual o valor do pluralismo num suporte como a televisão? O repórter E2 responde a esta e outras questões. Numa sociedade com cada vez mais acesso a múltiplos conteúdos, é fundamental que os média divulguem um leque alargado de informação, capaz de representar as diferentes tendências e correntes de opinião. Assim sendo, um sistema mediático plural pressupõe a existência de diferentes vozes com diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas. Procura-se, sobretudo, é que o pluralismo esteja ligado à diversidade dos conteúdos, à diversidade dos conteúdos informativos, até de entretenimento, cultura, etc. O sistema mediático, se ele próprio contribui para esse pluralismo, está, digamos assim, a exercer uma função positiva para a sociedade. Em Portugal, a entidade reguladora para a comunicação social é responsável pela monitorização do setor. O foco é a transparência da informação e a pluralidade dos média, princípios enunciados na Constituição Portuguesa e essenciais para a estrutura democrática de um país. O jornalismo surge assim como uma das mais importantes bases democráticas, sendo que a forma como as notícias são dadas constitui um papel fundamental para a construção da opinião pública. O pluralismo, a democracia e o jornalismo têm que andar bem juntos pelo mesmo caminho. Se o jornalismo é um pilar da democracia, ele tem que ser apoiado até para cumprirmos o que está na Constituição. E acho que chegamos a uma fase em que a desinformação vai ganhando espaço. Se para alguns países é mais fácil garantir a pluralidade nos média, em Portugal o cenário parece ser diferente. A falta de recursos económicos é um dos fatores de maior vulnerabilidade. Temos sempre um problema para resolver, que é Portugal é um pequeno país, à escala pelo menos europeia, é um pequeno país, é um país relativamente pobre em recursos, em capital, e por isso não temos condições em Portugal para termos uma grande diversidade em vários, enfim, em múltiplos setores dos média. É importante haver diversidade de escolha. Nós, digamos assim, temos mais bem-estar enquanto consumidores quando o nosso leque de escolhas é maior. O Parlamento Europeu defende um panorama mediático livre, através de meios de comunicação inclusivos. Apesar de os órgãos de comunicação em Portugal atuarem num sistema considerado plural, existem ainda algumas ameaças a nível social, económico e político. São convidados deste debate Maria Flor Pedroso e Pedro Pereira Neto. Maria Flor Pedroso é uma das jornalistas fundadoras da TSF, a primeira rádio de informação em Portugal, e venceu o Prémio Gazeta Coletiva em 1988 com a reportagem Incêndio do Chiado. Na Antena 1 trabalhou como repórter parlamentar, editora política e apresenta atualmente os programas Bloco de Notas, Geometria Variável e Radicais Livres. Foi ainda diretora de informação da RTP e é presidente do Clube de Jornalistas. Pedro Pereira Neto é doutorado em Ciências Sociais e mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Comunicação. Atualmente é professor na Escola Superior de Comunicação Social e no ISCTE. Autor de 2 livros e vários artigos, incide a sua pesquisa em múltiplas áreas, nomeadamente na opinião pública, na sociologia dos média ou da comunicação. Antes de mais, gostava de agradecer a ambos por terem aceitado o convite para estar aqui hoje. Pedro, comece por si. Como vimos na peça, há profissionais que referem que o jornalismo, a democracia e o pluralismo devem estar alinhados. A cobertura desigual dos acontecimentos, a fraca representatividade de algumas forças políticas ou a reduzida diversidade de comentadores parecem estar a ameaçar o pluralismo. Quais são as consequências desta ameaça? Boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Bom, as consequências são de várias ordem. Se pensarmos no papel determinante que os mídias e os seus conteúdos desempenham no conhecimento que temos na nossa realidade e da forma como capacitam a nossa participação, sempre que a diversidade desses conteúdos é reduzida, também é reduzido o conhecimento informado que temos sobre essa realidade.
sem os conhecimentos que a cobertura de vida diversa e bem fundamentada dessa realidade nos falha de alguma forma, a nossa qualidade de participantes do nosso regime político sai também enfraquecida. E considera que esta ameaça pode conduzir a uma sociedade discriminatória e desigual? A minha pergunta não é se pode conduzir, é em que medida já conduziu. Porque não me parece que a sociedade, a forma como ela, nas suas diversas variantes democráticas, neste momento se apresenta, seja feita mais de equilíbrios do que desequilíbrios. Nós temos necessidades gritantes ao nível do reforço das literacias, por exemplo, políticas da população, às quais o sistema mediático, no seu figurino atual, não está a ser capaz de responder. Portanto, não é tanto uma questão de quando ou de se, mas em que medida é que esse problema já é real e que tipo de papel e contributos estamos dispostos a desempenhar para combater essa situação. Maria Flor Pedroso, a definição da agenda por parte dos meios de comunicação social pode, em alguns casos, entrar em conflito com o valor do pluralismo? Pode. Pode e entra muitas vezes, precisamente porque essa agenda, por vezes, é uma agenda com estreiteza de vistas, digamos assim, e que vai muito ao sabor daquilo que os agentes políticos colocam na agenda, e não há, por parte de quem marca essa agenda, de quem tem o poder editorial de marcar a agenda, não há o percepcionar daquilo que verdadeiramente interessa a quem nos lê, a quem nos ouve, a quem nos vê. E, portanto, eu acho que, por vezes, a agenda que é condicionada pela classe política, pelas questões políticas, pelas questões económicas, pelas questões, por exemplo, desportivas, sobretudo pelo mundo do futebol também, tudo isso tem o seu peso, mas, por vezes, o que eu penso é que falta, do ponto de vista do poder editorial do jornalista, de ser ele a definir o que é que naquele momento é realmente importante. E depois, pegando um pouco naquilo que veio ser dito e até na vossa peça, a questão do pluralismo. Nós sabemos que, por exemplo, a televisão, se nós formos analisar a maior parte dos formatos televisivos, o formato televisivo por excelência é 1 contra 1. Não é uma assembleia, não é uma variedade de opiniões que por vezes não é nem branco nem preto, há muitas gamas de cinzento. Por vezes há um terceiro elemento, há um trio, mas se nós repararmos, a maior parte dos formatos televisivos que temos são formatos televisivos muito duais, e isso não favorece o pluralismo, porque é muito difícil que qualquer questão se resuma só a 2 opiniões sobre ela, não é? O pluralismo exige que haja muito mais e, portanto, por vezes é que é preciso fazer um esforço de tornarmos os nossos formatos televisivos mais inclusivos, sobretudo inclusivos de ideias diferentes, de mais quantidade de ideias diferentes sobre aquele tema ou sobre aquele assunto. No contexto jornalístico, o interesse público remete para a transmissão dos acontecimentos que se considera que a população tem o direito de conhecer. Há na definição da agenda a intenção de tocar em todos os públicos, de chegar a todos eles? Isso eu creio que, obviamente que sim. Quer dizer, a ideia, os jornalistas trabalham para alcançar a maior parte do universo ao qual se destinam. Quer dizer, uma rádio, um jornal, uma televisão tenta chegar ao máximo de pessoas possível. Portanto, eu isso, desse ponto de vista, creio que sim, e que se tenta fazer isso. O problema é que nem sempre se é bem sucedido. E sente-se uma diferença entre as agendas dos órgãos de comunicação público e privados em Portugal? Olha, eu trabalhei em política em órgãos de informação privados e públicos. Pelo meu lado, pela minha experiência, não sinto, sobretudo quando tive responsabilidades, e tive bastantes, sobretudo nos 15 anos como editora de política da Antena 1 e depois também no ano e meio praticamente na RTP, e apanhei 2 eleições nessa altura. Eu sou, sobretudo, uma jornalista que trabalha o fenómeno político. Eu não senti, sempre senti, para mim, o jornalismo é fazer serviço público, quer seja fazê-lo no privado, que era o caso da TSF, quer seja no serviço público. Portanto, eu acho que a matéria jornalística é serviço público e não é por aí
que há distinção, ou que devia haver, distinção das empresas propriamente ditas. Depois outra coisa é o lado empresarial de cada uma das empresas. Agora, jornalismo é serviço público. Há uma preocupação do serviço público que é, de facto, falar com todos e chegar a todos. Mas eu acho que essa preocupação deve ser também do jornalismo, portanto, por aí não vejo grande diferença. Pedro, no contexto português, considera que há influências externas na definição da agenda? A própria peça introdutória deu conta delas, ou seja, a natureza periférica do nosso país, a forma como a estrutura de propriedade de alguns destes meios está organizada torna essa influência praticamente inevitável. A questão não é se ela existe, é como é que lidamos com ela. E há estruturas de direção, há redações que têm uma cultura empresarial / jornalística muito mais forte, que é muito mais imune a esse tipo de influência, e há outras onde, para usar um eufemismo, a identidade de marca fala mais alto, onde é suposto termos uma noção de cumprimento de serviço, respeitando aquilo que é a identidade da empresa à qual nós obedecemos e cujo mandato estamos convidadas e convidados a cumprir. Mas eu não tenho grande dúvida que até pela forma como os nossos meios neste momento seguem agendas que não são definidas por si, mas que acompanham a agenda de outros meios, designadamente de natureza internacional, essa influência é muito visível. Acresce ainda um outro problema, que é quanto mais reféns os mídias estão, por exemplo, por lógicas de desenvolvimento financeiro ou orçamental, mais provável e mais frequente se torna essa dependência de fontes outras, designadamente as de fora do país. O que significa que, em alguns casos, a diferença entre aquilo que é o conjunto de matérias tratadas pelo órgão de comunicação nacional e aquilo que é o dos órgãos com os quais existem alguns protocolos é mínima, para dizer que ela existe sequer. Maria Flor Pedroso, uma vez que através da televisão apenas temos conhecimento dos assuntos que são escolhidos como notícia, poderá a programação informativa, ao invisibilizar certos assuntos, contribuir para a não compreensão dos mesmos? Eu acho que antes de nós estarmos aqui a conversar, vimos esses dados deste estudo e não os pondo em causa. Eu creio que as pessoas fazem uma grande confusão quando se fala em televisão e informação pela televisão. É que nem toda a matéria que a televisão passa é informação. E, portanto, eu acho que isso tem, de facto, repercussões na forma como as pessoas, por vezes, abordam os assuntos. Temos muitos programas de entretenimento que trabalham temas informativos e não com as necessidades de rigor e de independência que esses temas informativos devem ter. Depois temos também, por uma facilidade, é que temos os nossos políticos, por exemplo, a visitar com mais facilidade, visitar entre aspas, evidentemente, com mais facilidade programas de entretenimento do que entrevistas e programas de informação tout court. Isto porquê? Porque a questão das audiências em televisão é absolutamente determinante da sua forma de trabalhar. A minha experiência profissional mais relevante da minha vida profissional é, obviamente, a rádio, onde já lá vão mais de 30 anos de trabalho sempre consecutivo. Eu produzo 2 programas em que nós podemos escolher, vamos falar de quê? O que é que realmente interessa? Essa pressão. O que é que realmente interessa da semana que passou? E pronto, o tempo é finito e, portanto, temos que saber escolher o que é que realmente interessa, o que é mais perene do que a espuma dos dias. E isso é um exercício muito interessante que obriga a estar constantemente em cima da atualidade, em que aquele que o professor Pedro Pereira Neto dizia, de que se segue uma agenda que é estabelecida por outros, é muito mais difícil. É muito mais difícil no dia-a-dia ter o olhar do repórter, o olhar do jornalista, o olhar distanciado, porque o dia-a-dia, como nós sabemos, também nos consome. Mas esse é um desafio que o jornalista não pode perder nunca, de quem cobre o dia-a-dia ter o seu olhar e não se deixar levar, digamos assim, já que estamos a falar disso, por agendas alheias. E por falar em olhar jornalístico, nós fomos perceber o olhar da sociedade. Qual a relação da população com as notícias que lhes chegam? Será que as pessoas consideram que existe diversidade na televisão? E qual a opinião sobre este órgão de comunicação social? Fomos tentar descobrir.
Eu acho que a agenda mediática, pelo menos a portuguesa, se foca em 2 ou 3 temas que acham que são mais bombásticos ou que vão gerar mais leituras ou mais likes nas redes sociais e deixa de fora assuntos que são do interesse de todos nós. Eu sempre senti que a cultura e as artes em particular têm menos atenção do que aquela que deveriam. Acho que nós primeiro devemos nos preocupar connosco, portanto, o que nos afeta, e neste caso a União Europeia tem ligação direta connosco, portanto devem ser as notícias mais prioritárias, mas devemos sempre saber um bocadinho do que está a passar pelo resto do mundo e não só connosco. Ultimamente tem-se procurado sempre dar mais voz às minorias. Antigamente era quase nula essa voz. A representatividade, etc. Mas em termos gerais, sim, dá-se voz, não se mantém ao foco nesses mesmos assuntos. E cada vez mais as minorias estão em destaque nos mídia. Ainda assim, eu considero que não são todas e não o suficiente. O que muitas vezes acontece é que tem a ver com aquilo que vende e esse é que, na minha opinião, é o grande erro. É um risco que corremos, o de acreditarmos que só existe uma visão sobre a realidade e sobre os problemas e deixarmos de pensar para lá daquilo que é o discurso dominante, ou o partido dominante, ou a ideologia dominante. Particularmente no que diz respeito aos mídias nas televisões, acho que eles estão cada vez mais pobres, cada vez mais sensacionalistas e não promovem de todo o espírito crítico. Pedro, num artigo seu, afirma que os média não apenas constituem um meio através do qual a maioria dos cidadãos estabelece contacto com a realidade não fisicamente experienciável, mas foi também capacitada por ela que se desenvolveu uma opinião pública informada. Os testemunhos a que acabámos de assistir provam que parte da população considera que é um risco não ir além das doutrinas de pensamento dominantes. Até que ponto a agenda televisiva influencia a opinião pública? Originalmente, quando começámos a pensar o exercício dessa influência, o que tentávamos perceber era em que medida é que os meios definiam o conjunto de temas aos quais também a população dava destaque. Esse paradigma, que foi estudado a partir do final da década de 60, chamava precisamente a atenção para em que medida é que há uma capacidade de influência tal por parte de instituições mediáticas para transferir o destaque e a atenção que dava a certos temas para a população. O problema é que, ao fim de alguns anos, foi bastante visível que, para lá desse paradigma ser extraordinariamente limitado na sua capacidade explicativa, deixava demasiadas variáveis de fora. Designadamente, a possibilidade da população ter fontes alternativas que não os meios eles próprios, a diferente qualidade da literacia ou do pré-conhecimento que a população tinha em relação a esses temas e como ela se constituía uma espécie de filtro da atenção ela própria. Significa, por exemplo, se eu já tiver interesse manifesto num determinado tema, mais depressa vou destacar o mesmo que a imprensa, a rádio e a televisão terão destacado também, mas que não era capaz esse paradigma de demonstrar que havia de facto uma correlação muito forte entre as duas coisas. Ora, a televisão continua a ser, para uma boa parte da população, uma fonte. Agora, seja a fonte da opinião ela própria, seja a fonte do assunto em relação ao qual deve ter-se uma opinião, isso já são coisas diferentes. Acresce que neste momento vivemos numa situação de particular das nossas comunidades e sociedades, onde não apenas se multiplicaram os canais, os suportes onde essa informação pode ser alvo de destaque, mas onde deixamos muitas vezes de ter gerações que foram cultivadas no consumo do mesmo meio de comunicação social. Quanto mais se alarga o leque da oferta, mais está em risco o papel, eu não vou dizer orientador da televisão, mas parte da sua relevância desse ponto de vista. E os substitutos não são necessariamente melhores. Por exemplo, não são melhores, muitas vezes, na capacidade de verificação dos factos que são alvo desse tratamento ou desse destaque. O número de vozes autorizadas e através dos quais têm a sua amplificação pode mudar, não apenas na sua natureza, mas até na sua legitimidade. E se é verdade que é importante que outras vozes sejam trazidas para o campo da opinião pública, também é verdade que muitas delas não deviam ser-o porque não trazem informação que seja confirmada ou realmente útil para um certo tipo de debates. Só para ilustrar isto com uma ideia muito rápida, nós temos cada vez mais debate no mau sentido do termo, no sentido violento, agressivo, não fundamentado em redes sociais online, que foge um pouco ao espectro da televisão, que sempre foi
pelo menos nos últimos 70 anos, um dos grandes filtros da qualidade da informação que era alvo desse debate, mas, por outro lado, temos uma conversa que é, sobretudo, cacofónica, em que muita gente grita e pouca gente debate ou conversa, onde não há necessariamente troca de pontos de vista, mas, sobretudo, troca de ataques, troca de insultos, e isso não qualifica a opinião pública, faz dela, se quiserem, brincando com coisas sérias, uma briga de bar. Não é garantido que saia daí um regime politicamente sustentável ou saudável. Maria Flor, a narrativa da programação informativa, a forma como os acontecimentos são transmitidos ao público, também tem impacto na percepção da notícia pelo espectador? Com certeza que tem, mas eu queria continuar este raciocínio que o professor Pedro Pereira Neto aqui expôs, porque, de facto, às vezes discutem-se temas e questões que são complexas ao nível da conversa de café e, de facto, às vezes valora-se a opinião das pessoas pelo mesmo diapasão. E quando, com todo o respeito por toda a gente tem direito à opinião, vivemos numa sociedade democrática e, portanto, as pessoas devem expressar-se, mas há pessoas que estudam as coisas e cuja opinião sobre um determinado assunto tem que ser mais valorizada em detrimento de outras opiniões, porque são desqualificadas. Ou seja, eu penso que a imprensa tem também esse dever para já de fazer elevar a nossa literacia da nossa vida em comum. Neste caso, a agenda deve ser utilizada como uma ferramenta de informação ou de formação de opiniões? Eu acho que tem que ser por umas duas coisas, porque o ter-se mais informação, o ter-se mais conhecimento sobre a realidade, dá-nos essa formação, ou seja, dá-nos essa maneira de olhar para a realidade. E, portanto, eu acho que é essencial para nós formarmos a nossa opinião sobre aquilo que se está a passar em Portugal, na Europa e no mundo, nós precisamos de ter e de ir buscar aqueles que melhor pensam e pensaram. Esse é o trabalho que o jornalista tem que fazer e é por isso que há colunistas de jornais e nós hoje já sentimos, às vezes, olhamos para algumas dessas opiniões e sentimos que não está aqui a melhor informação. Estamos a ser descuidados desse ponto de vista. Às vezes olhamos para programas onde nós percebemos, pela forma como as pessoas estão, pela maneira como se dirigem a outras pessoas, pela maneira como tratam a coisa pública, que não está ali a informação de maior qualidade. Se nós formos ver os números, apesar destes números que eu penso que juntam muita coisa, creio que cada vez mais as pessoas vão buscar informação a outros sítios. Maria Flor Pedroso, Pedro Pereira Neto, mais uma vez muito obrigada pela vossa presença. Termina assim mais um episódio do E2, desta vez sobre a agenda televisiva e a influência que a mesma pode ter nas nossas vidas. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda ver o E2 na RTP Play ou no YouTube em E2ES, que desejo-vos uma ótima semana. Fiquem bem.